discussão e muito importante, nós vamos falar de globalização e nova ordem mundial. Suave na nave? Lembro você que o processo de globalização ele se intensifica pós Segunda Guerra Mundial por conta do novo estilo americano se difundindo no mundo, baseado no consumo associado às tecnologias de informação. Primeiramente, você tem a TV e depois você tem a internet disseminando em todo o mundo a cultura homogênea, os interesses homogêneos, as práticas econômicas homogêneas. Esse é o processo de globalização. Não que ele nunca ocorreu. Lembro você, lá atrás das grandes navegações, a gente pode falar de uma proto-globalização, que eu classifico mais como mundialização, onde os países europeus se jogaram aos mares até encontrar novas terras. E aí aquela troca cultural eu posso também classificar aí como uma proto-globalização. Tá? Nos livros didáticos se trata como mundialização. Quando eu falo de nova ordem mundial, é o fim do mundo bipolar. Então, pós 1950, vamos fazer esse cenário aqui, se declara praticamente aí o fim da Segunda Guerra Mundial, emerge duas grandes potências. De um lado, Estados Unidos, aquele que mostra ao mundo que ele tem uma grande arma, quando ele joga em Nagasaki e Hiroshima a bomba atômica, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando ela invade Berlim e derrota a Alemanha. Então nós temos aí dois grandes países que vão governar o mundo naquele momento. A Europa destruída, o Japão destruído, e a China ainda era um país muito pobre, que não tinha passado por um processo de capitalização, entre aspas, aí, com a abertura do mercado econômico proposto por Deng Xiaoping. Suave até aí, tranquilo, muita informação, mas calma aí que daqui a pouco vai ficar bem suave esse conteúdo, que não é difícil. Qual foi o símbolo dessa nova ordem mundial? A queda do Muro de Berlim. Toma cuidado com isso, é um símbolo. Então, em 1989, a divisão da Alemanha deixa de existir. Fisicamente, economicamente, ainda há diferença do lado soviético e do lado estadunidense, ocidental e oriental. Há diferenças econômicas, sociais e políticas, mas física deixa de existir quando você derruba o muro lá na cidade de Berlim. Toma cuidado para não confundir cortina de ferro com muro de Berlim, tá? Cortina de ferro era uma divisão imaginária, você não tinha um muro que dividia toda a Europa. A cidade que era dividida era a cidade de Berlim. Essa fragmentação ocorreu pós-fim Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, cara, hoje, e logo depois também da queda do Muro de Berlim, você apresenta resquícios desse mundo bipolar. Apresenta resquícios. Quais são esses resquícios? Eu aponto aqui Cuba. Cuba é um resquício e a nossa amiguinha Coreia do Norte são resquícios. Logo pós queda do Muro de Berlim, já começa um processo aí de desmantelamento dos países socialistas. Um deles foi o Vietnã, né, que se adere aí à economia capitalista, percebendo que o socialismo da União Soviética estava numa crise muito grande, que não ia conseguir sustentar, e aí ele adere ao capitalismo, beleza? Então, mas esse ponto a gente não vai trabalhar. Cuba é importante porque Cuba sofreu um grande, olha que ponto, embargo econômico. Embargo econômico de quem? Dos Estados Unidos. Suave? Por quê? Porque Fulgêncio Batista, que era o presidente de Cuba, sofre um golpe dos guerrilheiros, que
que naquela época nem pensavam em socialismo ainda, liderados por Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro, seu irmão. Eles derrubam o Fulgêncio Batista, que era alinhado ao governo americano, e depois que ele toma o poder do país, eles se alinham à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com uma forma de proteção para que não ocorresse o quê? Um revés e os Estados Unidos retirassem eles do poder com seu poderio militar e colocasse de novo Fulgêncio Batista, que dialogava diretamente com o Washington. Tá? Então foi uma espécie de proteção eles se alinharem aos socialistas. E se mantiveram aí, cara, por décadas, aliás, até hoje no poder. Tranquilo? Cuba era um país que tinha suas bases sociais muito bem assentadas. Por quê? A União Soviética ela comprava o açúcar produzido por Cuba a preços altíssimos, ele subsidiava esse açúcar produzido por Cuba. Então, Cuba recebia muita grana da União Soviética. Quando a União Soviética entra em crise econômica a partir da década de 80 e depois aí com o desmantelamento total já na década de 90, Cuba entra em crise. E o embargo econômico fica muito mais claro, né, e atinge de forma muito mais contundente a economia cubana. E aí Cuba entra numa crise política, social. Depois da morte do Fidel Castro, você tem já começa, até antes, começa a ter uma aproximação com os Estados Unidos, mas com a morte dele, Raul Castro aumenta o diálogo com os Estados Unidos, principalmente no governo de Barack Obama. E aí você tem a figura, né, da Coreia do Norte, onde houve também a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a invasão da Coreia do Norte à Coreia do Sul, que dá início aí à Guerra da Coreia, imaginando uma unificação sob a ótica socialista. Essa Coreia do Norte, pós Segunda Guerra Mundial, tem um apoio direto da União Soviética e a Coreia do Sul, apoio direto dos Estados Unidos, bem aquela questão da bipolaridade da Guerra Fria. Acaba o Muro de Berlim, né? Você tem aí o fim da Guerra Fria, o fim do mundo bipolar, mas a Coreia do Norte ainda resiste com o seu regime, né, ditatorial, comandado aí por uma família, né? Vai passando de pai para filho aí o governo do país, né? São os mandatários do país. Suave na nave até aí? Tranquilo? Quando eu falo, presta atenção, agora é um ponto também relevante, ó. Desse pós-guerra, eu vou falar de uma unidade polar, de polarização. Quem está governando o mundo nesse fim aí da Segunda Guerra Mundial? Nós tínhamos ali uma tendência multipolar. Por que de uma tendência multipolar? Na década de 80, no caso do Japão, ele tinha já se recuperado, né, da destruição da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos injetou dinheiro no Japão, no Plano Marshall. Ele se reconstruiu, né, se torna aí um país muito rico. Tão rico que na década de 80 o crescimento do PIB japonês tinha um cenário que ele ia alcançar o PIB americano. Mas qual que era o problema do Japão? Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi proibido de ter armas nucleares. O Japão foi proibido de ter um exército de ataque e somente um exército de autodefesa. Parte da proteção do Japão era realizada pelos Estados Unidos. Olha que ponto importante aí. Fora isso, na década de 90, o Japão entra em crise econômica. Então, tudo aquilo que ele tinha construído na década de 80 praticamente se ruiu na década de 90. Então, todo aquele cenário, nosso, o Japão vai ultrapassar os Estados Unidos, se desfez. Então, será que essa ordem multipolar vai ser levada, né? Vai ser levada a sério aí nessa nova ordem mundial? Vamos continuar nossa análise aqui, ó. Quando eu falo de Alemanha, também, pós Segunda Guerra Mundial, já na década de 80, a Alemanha já estava se reconstruindo, principalmente o lado ocidental. O lado oriental ainda tinha problemas econômicos aí, porque a União Soviética só pensava em quê? Retirar riquezas dos países do leste, né? Mas depois da queda do Muro de Berlim, a unificação, a Alemanha se torna de novo uma grande potência, mas com limitações como o Japão. O seu exército era comandado pela OTAN, e a OTAN sempre tinha um general americano
comandando. Então, estava ali nas mãos dos Estados Unidos, também a Alemanha. A Rússia tinha um grande arsenal militar, mas tinha uma economia fragilizada, principalmente pela crise que ela entra pós-fim da União Soviética. Então, cara, essa questão de nova ordem multipolar, onde, né, o poder estava dividido em vários países, pós-ótica bipolar, ela entra numa decadência, não existiu. Essa multipolaridade, ela deixa de existir. Você não teve isso na prática, você teve sim o quê? Uma supremacia dos Estados Unidos pós-fim da Guerra Fria. Tá? Então, coloque isso. A ideia era a divisão igual de poderes, mas quem sai vitorioso de toda essa dinâmica ainda continua sendo os Estados Unidos. Então, você tinha o quê? Uma tese, galera, unipolar, onde os Estados Unidos são aí o manda-chuva da geopolítica mundial. Jean, e a China? A China, desde a década de 70, quando Deng Xiaoping abre a economia chinesa, instaura isso, aqui é um ponto importante, ó, um socialismo de mercado, ela tem um crescimento assustador da sua economia. Hoje a China tem uma produção industrial maior que a dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia. Mas a China tem graves problemas sociais ainda. Graves problemas sociais. Esse ponto é importante a gente discutir, tá? E esses problemas sociais dificultam a China a se tornar uma grande potência mundial, a disputar toda influência geopolítica mundial com os Estados Unidos. Porque ela tem que se preocupar com a economia, ela tem que se preocupar em gerar emprego, ela tem que se preocupar em fixar o homem no campo, porque senão as cidades vão ficar insustentáveis. Ela tem que se preocupar com seus vizinhos ali que está sempre causando no rolê. Coreia do Norte. Você tem a Índia ali também para disputar essa polaridade com a China naquela região. Então ela tem outras discussões ainda para avançar para poder disputar na ordem geopolítica mundial com os Estados Unidos. Tá? Na economia tem aí, né, uma certa competição, mas ainda os Estados Unidos na frente da China, é só analisar os indicadores. O salto maior da China, galera, foi com a crise de 2008, que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Os Estados Unidos entram em crise e a China aí dá uma subida gigantesca na ordem econômica com a criação dos BRICS, por exemplo, tá? Que aí depois eu vou comentar com maior profundidade aí com vocês. Essa tese unipolar, ela se fortalece ainda mais, pessoal, no 11 de setembro, onde é instaurado a doutrina Bush. A doutrina Bush, na época, George Walker Bush, filho do Bush pai, aquele final da década de 80 que invadiu o Iraque, ele cria essa doutrina, atacar antes de ser atacado. Tudo por conta do atentado de 11 de setembro, liderado por Osama Bin Laden e pela Al-Qaeda, como a história diz. Suave na nave? Tranquilo? Então, a partir dessa doutrina, ele classifica alguns países como o eixo do mal. Um deles é o Afeganistão. O Afeganistão foi classificado como eixo do mal porque a Al-Qaeda, presta atenção nisso, a Al-Qaeda ela tinha bases de treinamento no Afeganistão. Osama Bin Laden, que foi uma criação americana, presta atenção nisso aqui que eu já vou adiantar. Osama Bin Laden foi uma criação americana. Ele, saudita, sai da Arábia Saudita, vai para o Afeganistão lutar contra a União Soviética na Guerra Fria, junto com os talibãs, que também foi uma criação estadunidense. Né? A criatura se virou contra o criador.
E aí Osama Bin Laden funda a Al-Qaeda, muda aí o seu pensamento, né? E classificando os Estados Unidos como o grande demônio mundial, vamos falar assim. E aí o Osama Bin Laden vai lá e joga os aviões, né, nas duas torres do World Trade Center, toda aquela história que depois eu vou trabalhar com maior profundidade. Nisso, o que o Bush faz? Pós 11 de setembro, invade o Afeganistão e vai caçar Osama Bin Laden e quer derrubar o Talibã e instaurar um governo alinhado aos Estados Unidos. Qual era o interesse americano naquele momento sobre o Afeganistão? Puramente estratégico militar, né? Queria ali retirar um grupo que poderia gerar problemas para os interesses dos Estados Unidos na Ásia e propriamente dentro do território estadunidense, como foi provado com o ataque da Al-Qaeda. O Irã. Qual é o grande problema do Irã ali? Os Estados Unidos é alinhado à Arábia Saudita. A Arábia Saudita é inimiga do Irã. Olha isso. Além do mais, o Irã tem grandes jazidas de petróleo, interesse estadunidense. Qual é o grande problema? Quem invadiu o Irã geraria um problema, porque o Irã tem um exército forte e tem um programa nuclear. Então, os Estados Unidos não é louco, né? Vou invadir o Irã, aí o Irã vai solta uma bomba na Arábia Saudita, uma bomba em Israel, meus principais aliados no Oriente Médio. Então, se torna aí também um país classificado dentro do eixo do mal. O Iraque, a questão foi diferente. O Iraque já era um país enfraquecido, né? Você tinha um governo que era do Saddam Hussein, que estava em frangalhos, e, velho, tem petróleo, muito petróleo, e seria também um país muito estratégico ali dentro do Golfo Pérsico por conta do seu litoral, de fácil escoamento da produção do petróleo ali na região. Suave na nave? Tranquilo? E, cara, o Iraque, na década de 80, né, final da década de 80 e início da década de 90, invade o Kuwait, toda aquela guerra do Iraque, a guerra do Golfo. Então já tinha um histórico aí de preocupação estadunidense. E aí você tem a guerra do Iraque, a retirada de Saddam Hussein do poder, a morte de Saddam Hussein enforcado, filmado e distribuída a cena no YouTube. E os Estados Unidos ocupam aquela região, que posteriormente tem o aparecimento do Estado Islâmico, é outro desenrolar. E a nossa amiga Coreia do Norte, como eu falei para vocês no slide anterior. Todo esse grupo era classificado como o eixo do mal dentro da doutrina Bush. Olha uma frase interessante, pode cair na prova para vocês, a frase do George Walker Bush. Cada nação e cada religião tem que tomar sua decisão agora. Ou estão conosco, ou estão com os terroristas. Nós vamos trazer a liberdade, olha o discurso, liberdade e democracia para esses países. Velho, olha os Estados Unidos no topo da ótica geopolítica mundial. Lembro vocês que a invasão do Iraque, a galera do Conselho de Segurança foi contra. Foi contra. Um sendo contra, direito de veto, a Alemanha foi contra, a China foi contra e a Rússia foi contra. O que os Estados Unidos fez? Passou por cima da resolução do Conselho de Segurança e invadiu o Iraque. Tese unipolar, Estados Unidos manda no mundo. Mas, cara, chega a crise da bolha imobiliária dos bancos americanos, da bolha. Essa tese unipolar se fragmenta, se desfaz. E essa discussão da multipolaridade volta de novo. Essa crise leva à eleição do Barack Obama. Então, aquele unilateralismo da visão do Bush deixa de existir. O Barack Obama era muito mais do diálogo. Então, você tem aqui, de novo, uma discussão multipolar. Vamos dar ouvidos à Alemanha, vamos dar ouvidos à China, à Rússia. Era um diálogo maior, mais amplo. Fora que houve o quê? Um fortalecimento econômico da China com essa crise dos Estados Unidos. O único país que cresceu, ou os únicos, estavam num grupo econômico chamado BRICS. Quem são esses caras? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Esse grupo era tão forte que ia passar a ser credora mundial, emprestando dinheiro para o mundo. O Brasil emprestou. A ideia era fundar, e foi fundado, um banco, o Banco dos BRICS, que tinha como propósito substituir o Fundo Monetário Internacional, que o principal credor era os Estados Unidos. Olha que coisa louca, né? Então aí uma nova ótica mundial. Qual foi o problema? Barack Obama, né, consegue revitalizar a economia estadunidense, passa a ter um equilíbrio fiscal maior, os Estados Unidos sai da crise e essa discussão multipolar, né, fica aí um pouco na surdina. Mas hoje a China tem um poderio geopolítico muito maior que lá no início dos anos 2000. Ufa, muita coisa, né? A gente pode falar aí do fim da unipolaridade nesse contexto. Então hoje a gente tem uma discussão muito mais multipolar. Cara, todo mundo sabe que ele, Donald Trump, tá nem aí para essa discussão multilateral. Então a tendência é que esse unilateralismo volte a se discutir. Mas velhinho, o Trump não tem muita moral no rolê. Para quem faz provocações via Twitter, eu acho que na hora que senta na mesa da discussão, a Angela Merkel, que tem hoje um papel importante no cenário mundial, essa galera deve dar risada do Donald Trump. Não deve levar muito a sério, mas, como ele mesmo disse pelo Twitter, meu dedinho passou próximo do botão de uma guerra nuclear. Então, isso aí já é cenas para os próximos capítulos. Espero que a aula seja muito importante para vocês. Procurei falar de uma forma objetiva, clara, curta, compartilhe. Tá? Vamos acelerar essas aulas aí. E olha aqui, compra um material, muita coisa, né? Compre um material que vai te ajudar e você ajuda o canal também. Abraço, galera. Falou, fui!